Olá pessoal, ainda dentro do tema falência, hoje eu inicio com vocês o assunto atos ineficazes e atos revogáveis. Os atos ineficazes, eles estão indicados lá no artigo 129 da LRF e os atos revogáveis no artigo 130. O legislador, dentro do artigo 129, os chamados atos ineficazes, ele estabelece a seguinte redação: são ineficazes em relação à massa falida, tenha ou não o contratante conhecimento do estado de crise econômico-financeira do devedor, seja ou não intenção deste fraudar credores. Então, basicamente, o que é um ato ineficaz? É um ato que ele é praticado com uma tamanha gravidade que ele não gera nenhum efeito dentro da massa falida. Então, o legislador estabelece uma série de atos disciplinados lá nos incisos 1 ao 7 do artigo 129, e um deles é o pagamento de dívidas vencidas ou não vencidas dentro do termo legal da falência, que é aquele chamado período suspeito. Não sei se vocês vão se lembrar, mas é aquele período de no máximo 90 dias antes do primeiro protesto, do pedido de falência ou do pedido de recuperação judicial. Então, qualquer ato praticado dentro do período suspeito é considerado um ato ineficaz, ou seja, ele não gera nenhum efeito dentro da massa falida. Então, se ocorrer alienação de um bem ali dentro, ou mesmo ao pagamento de uma determinada dívida vencida ou não vencida, ela não gera nenhum efeito dentro da massa falida. E a doutrina entende que o rol do 129 é um rol exaustivo. Já o artigo 130, o legislador estabelece a seguinte redação: são revogáveis os atos praticados com a intenção de prejudicar credores, provando-se o conluio fraudulento entre o devedor e o terceiro que com ele contratar, e o efetivo prejuízo sofrido pela massa falida. Já aqui a doutrina entende que o rol do artigo 130 é um rol meramente exemplificativo, ou seja, há um conluio do devedor com um terceiro com o objetivo de prejudicar credores. Então esses atos, tanto os atos ineficazes e dentro do ato ineficaz, lá no artigo 129, lá no parágrafo único, esse ato pode ser inclusive declarado de ofício pelo juiz. Rol meramente, rol exaustivo. Já o artigo 130, que são os atos revogáveis, ele tem um rol exemplificativo. Na sequência, nós temos a chamada ação revocatória. Por que na sequência eu coloco como ação revocatória? Porque ela tem por objetivo a declaração de um ato ineficaz ou um ato revogável que foi praticado com fraude, para que esse bem retorne à massa falida e passe a compor o conjunto dos bens, né, a massa falida, visando o pagamento do passivo. Então, a ação revocatória, ela tem por objetivo a volta desses bens que foram vendidos com fraude pelo devedor agora falido. Essa ação revocatória, ela pode ser promovida pelo Ministério Público, pelo administrador judicial ou por qualquer credor. E um detalhe importante: essa ação ela tem que ser promovida no prazo decadencial de 3 anos da decretação da falência. Então, houve a decretação da falência, o Ministério Público, o administrador judicial ou qualquer credor pode promover essa ação revocatória com qual objetivo? Que bens que tenham sido vendidos com fraude pelo devedor, eles voltem à massa falida para que eles sejam utilizados para o pagamento dos seus credores. E dentro, obviamente, tem que ser promovido dentro do prazo decadencial de 3 anos. Na sequência da decretação da falência, eu trato a questão envolvendo os contratos do falido. E aí eu peço licença a vocês para ler o artigo 117 da LRF, que tem a seguinte redação: os contratos bilaterais não se resolvem pela falência, ou seja, eles não se extinguem pela falência. Não é porque houve a decretação da falência que esse contrato automaticamente está rescindido.
e podem ser cumpridos pelo administrador judicial. E aí um detalhe importante, por que pelo administrador judicial? Porque é ele que agora, desde a decretação da falência, é que passa a administrar a massa falida e, consequentemente, os assuntos de interesse daquela empresa falida. Se o cumprimento desse contrato reduzir ou evitar o aumento do passivo da massa falida, ou for necessária a manutenção e preservação dos seus ativos, mediante autorização do comitê. O que o legislador quis dizer com isso? Não é porque a empresa teve a sua falência decretada que aquele contrato automaticamente está rescindido. São duas situações que a gente precisa disciplinar e compreender. Vamos imaginar que o empresário tenha fechado um contrato com um determinado terceiro. Nesse lapso temporal, o contrato ainda não teve início a sua execução, ou seja, não houve a entrega do bem ou não houve o pagamento daquela obrigação, houve apenas a assinatura do contrato. E nesse lapso temporal, a empresa teve a falência decretada. Esse contrato, a tendência desse contrato é que ele seja rescindido, que ele seja resolvido. Por quê? Porque especialmente se nesse contrato tiver cláusula resolutiva, onde disciplina que a falência do empresário acarreta automaticamente a rescisão do contrato. Então, havendo a assinatura do contrato, mas não teve início a execução dele, repito, ou não houve a entrega do bem ou de um determinado produto, ou não houve o início da prestação de serviço e não houve o pagamento, esse contrato, a tendência é que ele seja resolvido com a decretação da falência. O problema maior é quando o contrato é assinado e tem início a uma determinada execução desse contrato, ou seja, o bem é entregue ou o serviço foi prestado, ou foi pago por esse produto, ou se foi pago por esse serviço. Aí vem a questão. Do ponto de vista do falido, esse contrato ele só vai continuar se for interesse a massa falida, conforme eu havia falado para vocês anteriormente no artigo 117. Se de alguma maneira a continuidade da execução desse contrato ele trouxer vantagens financeiras, econômicas à massa falida. Agora, do ponto de vista do terceiro, do contratante, ele também vai ter o direito de continuar com esse contrato, mas aí o raciocínio é um pouco diferente. Ele vai ter que interpelar o administrador judicial dentro do prazo de até 90 dias da assinatura do termo de compromisso e perguntando a ele, se o contrato vai ser cumprido ou se não vai ser cumprido. No prazo de 10 dias, o administrador tem que responder ou negativamente ou positivamente. Se ele responder negativamente ou não responder, subentende-se que a massa falida não vai dar seguimento àquele contrato. Nesse caso, o contratante ele vai ter que entrar com uma ação própria. Então, apenas a título de exemplo, uma ação de rescisão de contrato acumulada com perdas e danos, e quando ele obtiver uma sentença judicial transitada em julgado dessa ação própria, exemplo, repito, de uma ação de rescisão de contrato, ele vai pegar aquele crédito dele que até então estava ilíquido e que agora passou a ser líquido. Ele vai pegar aquele crédito dele e vai habilitar na falência na qualidade de credor quirografário. Então, a situação dos contratos bilaterais do falido é muito complicada, especialmente se a execução do contrato começou por alguma das partes e nessa execução, depois do início da execução, a empresa entrou num processo de falência. Na sequência, nós temos os efeitos da decretação da falência na pessoa do credor, A falência ela acarreta a formação da massa falida subjetiva, que é a comunhão dos interesses dos credores. Ela acarreta também na suspensão dos juros
dessa dívida em benefício da empresa falida, na suspensão das ações, que nós já falamos em aulas passadas, e também no vencimento antecipado das obrigações, ou seja, se aquele devedor, a dívida dele seria vincenda para 1 ano, 2 anos, com a decretação da falência, automaticamente ocorre o vencimento daquela obrigação. Na sequência, nós temos uma questão importante que versa sobre a preferência de créditos na falência, né? Ou seja, como é que os credores vão receber dentro da falência? Eu já havia falado anteriormente para vocês de que a falência, lá no início da matéria, de que a falência é um processo de execução concursal. O que é um processo, repito, né? O que é um processo de execução concursal? Todos os credores, eles obrigatoriamente irão receber os seus respectivos créditos dentro do juízo universal. Então, o juiz que decretar a falência, esse juiz vai ser o competente para fazer o pagamento de todos os credores, sem exceção. Então, todos os credores vão ter que migrar os seus créditos para dentro da falência para poder receber. Agora, de que maneira esses credores vão receber os seus créditos? Se vocês pegarem o artigo 83, o artigo 83 da LRF estabelece uma ordem, uma hierarquia para o recebimento desses créditos. Esses créditos são chamados de créditos concursais. Em contrapartida, o artigo 84, que nós vamos falar já já, ele trata dos chamados créditos ou credores extraconcursais. Bom, vamos por partes. O artigo 83, ele trata dos chamados credores concursais. Quem são esses credores concursais? São aqueles que tiveram seus créditos constituídos antes da decretação da falência. E como eles vão receber os seus créditos? Em que ordem? Primeiro, os credores trabalhistas. Os trabalhadores vão receber em primeiro lugar até o limite de 150 salários mínimos. O que passar desse montante, esse valor que passar, vamos imaginar que um determinado credor tenha para receber um valor que corresponda a 150 salários mínimos. Ele vai estar lá no topo do quadro geral de credores. Todavia, se ele tiver 153 salários mínimos para receber, 150 ele vai receber em primeiro lugar. Esses 3 salários mínimos ele vai receber na qualidade de credor quirografário, que nós vamos falar já já. Então, repito, o primeiro credor a receber, a primeira natureza a receber são chamados credores trabalhistas. Em segundo lugar, os credores com garantia real, até o limite do bem gravado. Então, um exemplo que nós podemos dar aqui em segundo lugar, as instituições financeiras. Só que essa preferência de estar em segundo lugar é até o limite do bem dado em garantia. Em terceiro lugar, nós temos o poder público, através dos seus créditos tributários, e aqui uma observação importante, ele vai receber o seu crédito tributário em terceiro lugar, mas as multas não poderão ser recebidas em terceiro lugar, elas vão ser recebidas num outro momento. Depois, nós temos os credores com privilégio especial. Quem são os credores com privilégio especial? Um exemplo, são os microempresários ou os empresários de pequeno porte. Os créditos desses empresários são considerados especiais, então eles estão em quarto lugar. Em quinto lugar, os credores com privilégio geral. Exemplo, os debenturistas, que nós falamos lá na aula relacionada às sociedades anônimas. Então, quem tem uma debenture está em quinto lugar para receber, é um privilégio geral. Sexto lugar, são chamados credores quirografários. Quem são os credores quirografários? São os credores sem nenhuma garantia, eles não têm qualquer garantia no recebimento. Normalmente, existe um contingente bem grande aqui de credores para fazer esse recebimento. Esses são os chamados credores quirografários.
Em sétimo lugar, as multas. Lembra-se que eu falei que em terceiro lugar é o poder público, né, que vai receber o seu crédito tributário, com exceção da multa. Então a multa só vai poder ser exigida lá na sétima posição. E por último, os chamados credores subordinados, que são aqueles, como um exemplo, né, se um determinado sócio da empresa falida tem um crédito para receber da própria empresa dele, e aí ele vai receber em último lugar. Esses são chamados credores concursais, que têm os seus créditos constituídos antes da decretação da falência. Já o artigo 84 da LRF, ele trata dos chamados credores extraconcursais. E os chamados credores extraconcursais, eles recebem antes dos credores concursais. Então, repito, o credor do artigo 84 recebe antes do credor do artigo 83. Por quê? Porque o credor do artigo 84, chamado de extraconcursal, ele tem o seu crédito constituído após a decretação da falência. Aí vocês vão questionar, Charles, mas espera aí, como é que pode existir um credor com crédito constituído depois da decretação da falência? Vamos só voltar um pouquinho no tempo. Existe a possibilidade da empresa continuar aberta, atendendo principalmente a função social dela. Então vamos imaginar que mesmo com a decretação da falência, essa empresa continue ativa, continue produzindo. E depois da decretação da falência, ela teve a constituição de um determinado crédito, exemplo, quirografário, em favor de um determinado credor. Ele forneceu um determinado produto para aquela empresa ou prestou um determinado serviço e não houve o pagamento. Então você tem aí dois momentos, ou melhor dizendo, dois tipos de credores quirografários. Você tem o credor quirografário constituído antes da decretação da falência, artigo 83, e um credor quirografário constituído depois da decretação da falência, que é o chamado credor quirografário extraconcursal. O credor, ou até mesmo os credores do artigo 84, todos os credores que tiverem seus créditos constituídos depois da decretação da falência vão receber antes dos credores constituídos, tiveram seus créditos constituídos antes da falência. Pode acontecer, como muitas vezes acontece na prática, de não existirem credores extraconcursais. E aí vem um detalhe importante, né? Lembra-se do administrador judicial. O administrador judicial, que é o sujeito que vai administrar a massa falida, ele é um exemplo clássico de um credor extraconcursal, que teve o seu crédito constituído após a decretação da falência. Então ele, administrador judicial, vai estar no topo do quadro geral de credores para receber. Então toda vez que você tiver credores do artigo 84, eles vão receber antes dos credores do artigo 83. Por quê? Porque os seus créditos foram constituídos após a decretação da falência, atendendo ao principal pilar da Lei 11.101/2005, que é o princípio da preservação da empresa. A empresa continua aberta, continua gerando renda, e aí por isso esses credores vão receber antes do artigo 83. E por fim, nós temos os órgãos lá na falência, né? Aqui nós temos também a Assembleia Geral de Credores e temos o comitê. Só que aqui um detalhe, a Assembleia Geral de Credores na falência é um órgão facultativo, ao contrário da Assembleia Geral de Credores lá na recuperação judicial, que é um órgão obrigatório. Então é importante se fazer esse destaque. Na recuperação judicial, a AGC é órgão obrigatório. Já na falência, a AGC é um órgão facultativo. Se a AGC existir na falência, ela vai ter basicamente três funções: deliberar sobre as formas de liquidação do ativo para se pagar o passivo, nomear os membros do comitê, se ele obviamente existir, e também tratar sobre qualquer assunto de interesse da falência. E por fim, nós temos o comitê, que só vai existir, obviamente, se existir a assembleia, mas não necessariamente existindo a assembleia vai existir o comitê. Então, o comitê também é um órgão facultativo que tem uma função
basicamente de fiscalização do administrador judicial, e a composição dele está lá disciplinada no artigo 28. Então vai ter um representante de cada classe dos credores e 2 suplentes, trabalhistas, com garantia, especial, quirografário ou geral.